Boa noite a todos. Reinaldo Marques, o rei das perícias Brasil. Deixa eu contar para vocês por que rei das perícias Brasil. Não posso deixar de falar e expor. Olha o riso do rei das perícias Brasil. Vejam bem, esse nome, no início, causou até algumas confusões nos meus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Rei das perícias Brasil, cara metido, né? Rei? Sim, colega, o meu nome é Reinaldo, né? Então, o rei das perícias Brasil. E lá na pandemia, o nobre colega Dr. Nilson Araújo, presidente do Cresci Bahia, reeleito agora com quase 80% de votos, também um baita de um colega, expert nas avaliações e perícias lá na Bahia. Na pandemia, ele me convidou a fazer um curso com ele. Ele me presenteou o curso e eu fiz o curso com ele. Só que no meado do curso, de aluno, eu virei professor. Vira e mexe alguma pergunta, ele dizia, essa é com o rei das perícias, Reinaldo Marques. Responda essa, Reinaldo. E eu sou tímido, acho que já perceberam isso, né? Pesou nos meus ombros, mas vamos lá. E eu, então, transmitia a resposta. Até me antecipei. Quero agradecer ao presidente José Augusto Viana Neto por me conceder esta oportunidade de passar para os colegas, compartilhar com os colegas um pouco do que eu aprendi no nicho das avaliações e perícias de imóveis. Agradeço a Deus. Todos nós somos vitoriosos, atravessamos aí um período amargo da pandemia, mas estamos aqui. Então, o que eu quero passar para os colegas? Antes do colega ser perito judicial, ele tem que se tornar um perito avaliador. Tem colega indo na pilha de algumas propagandas, olha, venha ser funcionário público sem precisar prestar concurso. Perito judicial, você vai ganhar de 7.799 a 100 e tantos mil. Só que assim, as pessoas mostram só as rosas, né? As flores, não mostram os espinhos. Então, o colega se atira. Oh, que beleza! Já vai lá e já se inscreve no tribunal sem sequer saber fazer uma avaliação técnica. Uma coisa é o colega corretor fazer aquela avaliação de corretor. Normal, o dia a dia do corretor, você sabe de cor e salteado. Você vivencia o mercado imobiliário. Como eu sempre digo lá nos grupos, no meu canal do YouTube e nas redes sociais. O X da questão é você dominar o que você faz. O que é um perito judicial? Ele é um expert num determinado assunto. E os colegas têm que ver os seus colegas como amigos, irmãos de profissão, e não como um concorrente. Você é corretor? Ih, estou fora. Não. Parceria? Não. Eu quero... Quanto que é os honorários? 5 mil? Quero ganhar sozinho. Se eu for fazer a parceria, eu ganho 2,5. Só que o colega sequer sabe que avaliar para a justiça não é avaliar para particulares. O extrajudicial é totalmente diferente. Uma avaliação para a justiça, você tem que ter conhecimento técnico e científico de como elaborar um laudo com as preliminares de acordo com o processo que você foi nomeado. Tem colega que fala assim, Reinaldo, manda para mim aí um modelo de PETAM. Espera aí, meu amigo, não tem modelo de PETAM. O PETAM, quem cria é o avaliador, é o perito. O PETAM, ele tem o histórico próprio dele. Eu não tenho, até hoje, nunca peguei uma perícia igual a outra.
são diferentes e muito diferentes. Então, quem vai elaborar o PETAM é o perito, avaliador que foi nomeado. E quando o juiz nomeia o colega, ele está descansado que ele nomeou um expert no assunto das avaliações. Permitam, eu vejo colegas em desespero quando é nomeado. O que ele demonstra com isso? Um despreparo total para a função. Então, pensem junto comigo. Dicas é uma coisa, trabalho é outra. O colega que não domina nada, ele tem que fazer parceria. Ou ele faz parceria, ou ele tem vida curta no nicho das avaliações e perícias. O que eu faço? Perito foi nomeado. O que você tem que fazer? O juiz te dá 5 dias para você dizer se aceita o encargo ou se declina. 5 dias. Você pega o número do processo e você tem que fazer vistas deste processo. E dentro de 5 dias, você tem que fazer a leitura do processo, identificar com que tipo de juiz, advogados, que você vai lidar. O que o colega tem que observar? Em primazia, a inicial, qual é a demanda, as petições, as réplicas, as tréplicas, as manifestações de peritos que lá também foram, já em páginas anteriores, nomeados, e o juiz não se sentiu seguro ainda, as partes brigaram, não vale 1 milhão, vale 500 mil. O outro diz, não vale 500 mil. Excelência, vale 300 mil. Então o juiz vai e nomeia o perito dele, da escolha dele, da confiança dele. E não está escrito lá no seu cadastro que você é neófito, que você é iniciante. Reinaldo do céu, fui nomeado, e agora? O que eu faço? O que você faz? Sim, eu estou desesperado, desesperada, me socorre, me dá aí umas dicas. Não dá para construir um laudo com dicas, pessoal, não dá, simplesmente não dá. Porque eu vou falar banana e você vai entender Joana, e aí não vai prestar o seu laudo. E não esqueçam que o seu laudo é o seu cartão de visita. O seu primeiro laudo é o seu cartão de visita. Ele vai ser visto por muitos juízes, muitos magistrados e por muitos advogados. Então, se você não fizer um trabalho como manda o figurino, até hoje conversei aqui com um colega, quem tem conhecimento tem poder. Se você não domina, você não sabe nadar, se atira no mar, você vai morrer afogado. Isso é fato. Eu, para aprender a andar de bicicleta, eu arranquei as unhas dos dedões por várias vezes. Mas era teimoso. Sarava a unha, nascia de novo, eu montava na bicicleta de novo. Os outros andam, por que eu não ando? Eu preciso andar. Nadar, quase morri afogado. Teimoso, aprendi a nadar e aprendi a andar de bicicleta. O que tem a ver isso, Reinaldo, com o assunto? Muito. Quando você se atira para fazer perícia judicial, você se atirou num mar que você não conhece. E você vai topar com cobras pelo caminho que você não conhecia. Os advogados estão ali para defender seus clientes. Uma coisa, os colegas anotem aí, nunca levem pelo lado pessoal as ofensas, que o advogado pega pesado. Excelência, 18.500, esse perito está viajando na maionese. Isso aí é uma avaliação corriqueira. Para o corretor, isso é uma avaliação corriqueira. Frações de 3 minutos, 5 minutos, ele faz isso aí. Por quê? Porque ele está acostumado a ver aquela avaliação de uma folhinha. Oficial de justiça,
e corretor de imóvel sem conhecimento técnico, científico. E põe aqui em cima, laudo de avaliação. É laudo? Uma página? Pessoal, nós temos 3 tipos de documento. Esse aqui, uma página, chama-se carta opinativa. Põe o nome carta opinativa, não é um laudo. O próprio nome diz laudo. Laudo são várias folhas. Um laudo tem descrição escrita e fotográfica. Tem explicações, tem preliminares. Então, antes de você se cadastrar no TJSP ou qualquer outro órgão público, aprenda a fazer um PETAM. Seja primeiro um avaliador, para depois se tornar um perito avaliador. Tem o corretor, tem o avaliador, tem o perito avaliador e tem o perito judicial. Porque na área jurídica, eu falei que você tem 5 dias para responder para o magistrado. Eu já declinei algumas vezes de algumas nomeações, porque eu tive que declinar. Não dava para fazer parceria. São trabalhos para engenheiro, às vezes civil, e às vezes engenheiro agrônomo, ou arquiteto. Mas por que você não chamou numa parceria? Vejam bem, o juiz me nomeou para avaliar 5 casas. Deu problema de encanamento interno e precisava descobrir as 2 casas de baixo, 5 ou 6 casas da rua de cima, estavam acabando com 2 casas lá embaixo. Só que precisaria identificar de onde está vindo essa água, esse esgoto que está entrando na casa dos outros, lá embaixo. Corretor, pode fazer isso? Não. Só que você, expert no assunto, não é só declinar. Você tem que declinar e fundamentar. Excelência, agradeço pela nomeação, pela lembrança e pela nomeação, porém, esta tarefa é para o profissional X e Y. Por que é para o profissional X e Y? Não é só ser também um engenheiro avaliador. Ele tem que ter equipamentos para identificar de onde é o vazamento. Onde é que está o problema? Então, tem coisa que não é para corretor. É para engenheiro ou para arquiteto. Ou para engenheiro agrônomo. Foi nomeado. O que você tem que fazer? A primeira coisa, vistas do processo. Em 5 dias você tem. Tem processo que tem 3.000 páginas ou mais. E você consegue fazer isso, Reinaldo, em 5 dias? Eu consigo. E o perito veterano consegue. Você tem que fazer leitura dinâmica. Não é ler o processo como você lê um livro. É fazer vistas. O nome é fazer vistas. Eu dou uma corrida de olhos. Opa, aqui me interessa. Esse assunto aqui eu paro e dou uma olhada com mais atenção. Porque se eu for ler o processo inteirinho de 3.000 páginas, não vai dar tempo. Então, a dica que eu dou para os colegas, fazer vistas da inicial, das réplicas e tréplicas, fazer vistas das partes que condiz com a sua função de perito. Toda aquela parafernália, como diz nosso querido João Teodoro, presidente do COFES, toda aquela parafernália, brigaiada, que processo para mim novela é a mesma coisa. Você lê a peça de um advogado, você diz assim, olha, esse 10, esse é o cara. Precisa de um advogado, um dia eu vou contratar isso. Lá embaixo, você vai ver que o outro contradiz tudo o que ele falou. Excelência, nada disso. Ele inverte tudo e vai ver aquela peça que você achou bonito, realmente é tudo enfeitando o pavão e puxando a sardinha, claro,
para o prato do seu cliente. Então, o perito, ele tem que ter sabedoria ao fazer a vista do processo, não pender nem para a esquerda e nem para a direita. Nós temos que ser imparciais. Faz vista do processo, toma conhecimento do que está acontecendo, e aí que você vai se posicionar em começar a montar o seu laudo. Porque esse laudo, ele vai ser elaborado de acordo com o histórico daquele processo. Esses dias, meses atrás, eu fui nomeado a fazer uma avaliação, um laudo de constatação. Eu já fiz 3 laudos em toda a minha vida de perito, 3 laudos de constatação. Um foi para constatar cerca, muro, portões e controle de acesso numa propriedade para a área criminal. Porque eu divulgo que eu faço laudos de constatações. Na verdade, o laudo também de avaliação é também um laudo de constatação. Você vai constatar o perfil, característica do imóvel, se tem lazer, se não tem lazer, se tem umidade, se não tem umidade, se falta porta, se tem vaso ou não. Você está constatando. Só que o nome é laudo de avaliação imobiliária. E tem o laudo direto de constatação. O meu contratante, advogado, me chamou e falou: seu Reinaldo, eu sei da sua expertise, sei que não é muito a sua área, mas eu sei que o senhor é capaz. Vamos conversar, doutor. O que foi? Eu estou com um cliente que a situação dele é esta. E o promotor disse para o juiz que a área lá é aberta, uma barroca, e lá embaixo, no fundo da barroca, um ponto de fumo. E o cidadão que foi preso, cliente desse advogado criminalista, foi esfaqueado. O segurança estava lá no container, assistindo televisão na sala dele, e o Noia chegou, bateu palma, chovendo. Mano, abre aí esse bagulho que eu quero entrar e me esconder da chuva. Falei: não, amigo, você não pode entrar aqui. Como não posso? Está chovendo, vai logo, abre isso aí. Rapaz, não pode. Deixou ele lá falando sozinho e foi sentar lá e continuou assistindo a televisão dele. De repente, o cidadão pulou a cerca e, quando ele viu, estava o cidadão com a faca empunhalada no ombro dele. Foi: e agora? Ele levantou, deu 3 pulos para trás, sacou da arma, errou os tiros. Se embolaram no tapa e ele conseguiu balear o Noia com um revólver afundado na barriga dele. Claro que o segurança foi preso. E ele fez isso por legítima defesa. E o doutor estava defendendo ele, que ele fez isso por legítima defesa e no exercício da sua profissão, zelando pelo trabalho dele, que era guardar aquela área. Então, fui indicado, como assistente técnico para apresentar um laudo de constatação. Então, fui lá, fiz a vistoria de toda a área, ela realmente cercada com muros de 1,5 m e mais grade, e com portões de controle de acesso. Fotografei tudo, montei o laudo como um laudo de avaliação, só que não era de avaliação, era de constatação, e mostrei, fiz interrogatório de rua, meu trabalho de campo com os vizinhos. Aquela área cercada desde 2009. Busquei fotos do Google Maps, para mostrar também a foto aérea. Hoje tem drone, naquela época não tinha. E com as datas constando aquelas fotos. E o relatório que eu fiz com os vizinhos para provar que aquela área era cercada, e não cercou ontem, após o episódio. Já era cercada desde 2009. O caso aconteceu, se não me engano, em 2017 e 2018. Então, com o meu laudo, o doutor conseguiu
isentar o cliente dele da prisão. E foi provado que ele fez aquilo no exercício da sua profissão e em legítima defesa. Então ele foi solto com o meu laudo. Isso para a gente, para nós, é uma grande satisfação. E depois tivemos outros, né? Se der tempo eu vou comentar. Quesito. Minha primeira nomeação, eu esqueci de responder os quesitos. Eu não sabia nem o que é isso. Como eu disse, corajoso. Né? Me atirei no mar para nadar. E aprendi também perícias bebendo água, engolindo água, errando. Se você tiver medo de errar, então não entre para o nicho das avaliações de perícias. É com os seus próprios erros que você aprende. O maior erro que você comete é não chamar um veterano a fazer parceria com você. Você vai estar ganhando remunerado. Tem colega que fala assim, ó, eu faço tudo e eu tenho que te dar 50%. Sim, é justo. A minha parceria com os colegas aqui a nível Brasil é 50%. O colega não sabe nada, eu vou fazer tudo. Mas ele tem o nome dele, ele tem o Cresce dele, ele tem que pagar a anuidade dele. Ele tem as obrigações dele com a família dele. E tem colega que, não, eu faço, mas eu vou ficar com 70% ou 80%, você fica com 30% ou 20%. O que ele faz com isso? Faz o colega errar. Porque eu não vou dar 20%, 80% e ficar só com 20%. Então eu faço errado mesmo e ganho 100%. Ele arrisca. Então, às vezes, nós mesmos provocamos o nosso irmão de profissão a errar. Acreditem, desde a era do WhatsApp, quando começou, eu abri esses grupos de corretor de imóvel, avaliadores e peritos judiciais e de advogados. Esses grupos evoluiu tanto que hoje eu corto um 21 para dar conta. Mas dou glórias para Deus. Valeu a pena e vale a pena. Colega iniciante que nunca fez uma avaliação, me chama para fazer em parceria com ele 50%. Eu honro o colega e entendo que ele também tem suas obrigações a cumprir com a sua família. Quando você passa a enxergar o seu colega como seu irmão de profissão e ajuda ele, eu ajudo muito nos grupos. Tem aqui o nosso colega Clepson Rogério dos Santos, do Rio de Janeiro, está me prestigiando, veio do Rio na minha palestra. Então, ele está junto comigo nos meus grupos desde o início. Ele tem acompanhado a nossa luta nos grupos, ele também tem um canal no YouTube de orientando os colegas iniciantes. Porque quando você ajuda a nossa classe, quando o corretor acerta, porque quando falam mal do corretor, está falando mal de nós, está falando mal da classe inteira. Está falando mal só do corretor, daquele corretor. Então, o que eu faço? Eu faço isso porque quando o colega faz um trabalho bem feito, a minha classe enaltece. E eu também vou lá para cima. Porque nós, corretores de imóveis, estamos ganhando mercado. Hoje eu digo para vocês que a maioria das nomeações são de corretores de imóveis, avaliadores. Por quê? Graças a Deus e ao nosso presidente, José Augusto Viana Neto, com seu trabalho de avaliações, o grupo de avaliação do Cresce jogou a nossa classe, a nossa categoria lá para cima. Nós estamos com o astral lá em cima com os juízes, com os magistrados. Porque os colegas fazem esses trabalhos em equipe e depois recebem um certificado de gratificação pelo trabalho que eles fizeram. E o juiz vê aquilo ali. Quem foi que disse que corretor não sabe avaliar imóvel? Então, com isso, aumentaram e muito as nomeações dos corretores para avaliação de imóvel. Lá nos meus grupos eu costumo brincar. Quem entende de carne? O açougueiro. Quem entende de pilotar avião? O piloto de avião. E quem entende de imóvel? O corretor de imóvel. Só que assim, os colegas pecam quando ele faz
uma carta opinativa e dá o nome de laudo. Quando ele faz um parecer opinativo e dá o nome de laudo. Então, nós temos a carta opinativa, temos o parecer opinativo, temos o PETAM, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica, e temos o laudo pericial de avaliação. O que difere um do outro são os tipos de trabalho e a remuneração. Eu não perco tempo em fazer uma carta opinativa. Às vezes eu cobro. Na esfera extrajudicial, a pessoa não tem condição de pagar um laudo de avaliação e nem tampouco um PETAM. Ele só pode pagar uma carta opinativa ou um parecer opinativo. Eu cobro dele a carta opinativa, mas eu faço para ele o PETAM. Mas por que, Reinaldo, você faz isso? Este seu trabalho vai correr nos olhos de muita gente. Como é o nome do irmão? Luiz Augusto. O doutor Luiz Augusto, não conheço ele. Eu fiz o trabalho por Clebson Rogério. Só que eu não sabia que o Clebson Rogério é amigo do doutor Luiz Augusto, que tem lá muita demanda para mim amanhã. Se o Clebson Rogério, mostra o meu trabalho para o doutor Luiz Augusto, mas isso não é laudo, porque o doutor conhece, ele sabe o que é um laudo e o que é uma carta de avaliação. Então ele vai falar, mas isso aqui não é um laudo, e está escrito laudo. Então não cometam este pecado, este erro, porque é um tiro no pé. Muitos vão fazer vista do teu trabalho. Não perca a oportunidade que você tem, que Deus trouxe para você, de mostrar a sua competência profissional. Ele me contratou fazer uma carta opinativa, mas o doutor Wilson viu que eu fiz um PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. Ele vai falar, esse cara é bom. Esse eu vou contratar. Estou com um problema aí. Você tem o telefone dele? Ah, tá aí. Pega o telefone e me liga. Olha, o amigo Rogério lá, Clebson Rogério, me passou aqui o seu contato. É a avaliação X ou Y. Ele passa a situação dele, o problema. Você faz esse tipo de trabalho? Sim, doutor, faço. E se eu não faço, eu não tenho vergonha de dizer, não faço. Você tem que ser simples, prático, objetivo e sincero. Não enrola. Se você enrolar, você se queima. Eu sei ou eu não sei. Eu fui pastor evangélico mais de 30 anos. Escolinha dominical. E os maiores professores do mundo são as crianças. Você olha para a criança e faz uma pergunta para ela, ela não pensa para responder. Pode perceber que eles respondem na lata. Não sei, ou responde o que ele entende que é. Escuta, você sabe qual é o perigo de tentar nadar e não conseguir? A criança vai lhe dizer não, ou vai dizer sei. Qual é o perigo? Morrer afogado. Então ele é direto, ele não faz rodeio. Então nós, corretores de imóveis, peritos, avaliadores de imóveis, peritos judiciais, não tenho vergonha de dizer para o magistrado, não é da minha competência. Excelência, agradeço a nomeação, agradeço a lembrança, porém, esta tarefa, você tem que saber dizer isso, e muito bem dito. Esse tipo de trabalho é tarefa para engenheiro agrônomo, ou para engenheiro civil, topógrafo, e algo do tipo. Não sabe? Declina e diga que não é tarefa para você, corretor de imóvel. É bom que o colega fundamente. Quesitos, por exemplo, como eu falei lá atrás, tem que ser respondidos os quesitos, pessoal. Mas esse advogado também está inventando muito. Vou responder isso aqui, não. Sim, você tem que responder. A resposta pode ser um sim, um não, ou uma resposta fundamentada. Sim, porque sim, e não, porque não. Mas nunca deixe o quesito em branco que você vai arrumar, você vai colocar pedra no seu caminho, pedra dentro do seu sapato, e vai doer depois. Uma coisa, pessoal, impugnação de proposta. É normal isso.
alguém entra em pânico. A minha proposta foi impugnada. Doutor Reinaldo, o que eu faço? Mas como assim? Eu não sei. Você tem o número do processo? Passar para mim? Outra coisa, como é que eu vou responder para o colega se eu não vi o processo? Eu não posso responder, isso é um perigo. Porque o colega não entende nada. Por ele não entender nada, ele também vai me dar informação errada. E se eu passar uma informação errada para ele, ele vai dizer para todo mundo, e foi o rei das perícias, Reinaldo Marques, que me disse que era para eu fazer assim. Então eu falo, bom, eu posso até te ajudar, mas passa para mim o número do processo, para mim fazer vistas, mas eu não posso, disse que é segredo de justiça. Pode, se você não quer ajuda, então baixa, você tem a senha, espera um pouquinho, você tem senha, baixa o processo em PDF, não, eu não tenho senha, então pede para um advogado baixar o processo. Ele vai baixar o processo em PDF, a pessoa me manda, eu faço isso com o maior carinho do mundo, não cobro nada. Olho o processo e digo para ele, não é como você me falou, a situação é outra. Então, eu passo para o colega o esclarecimento, como ele deve, e às vezes ele não sabe, eu faço para ele. Como eu disse antes, por quê? Porque ele é corretor. Eu tenho que mostrar que o corretor sabe fazer a avaliação. Porque os engenheiros e os arquitetos estão aí no nosso encalço, dizendo que o corretor de imóvel não sabe fazer laudo de avaliação. Justamente por isso. Porque nesses pontos, os colegas pecam e deixam a desejar. Eu trouxe uma colinha aqui, vou dar uma olhada. Sim. Eu trouxe aqui 3 livros. Não foi para dar de presente, não, foi para dar exemplos. Da perícia ao perito. Esse é um livro de consulta. Já li ele todo várias vezes, agora uso ele como consulta. Eu, Reinaldo Marques, rei das perícias Brasil, eu também tenho dúvidas. Eu não sei tudo. Quem sabe tudo é só Deus. Aí eu consulto o livro. Tenho dúvida. Consulto o livro ou os universitários. Da perícia ao perito. Do desembargador Reinaldo, meu xará, Pinto Alberto Filho. Eu tenho aqui um livro de avaliação de imóveis, Teoria e Prática, do professor Frederico Mendonça, lá do Pernambuco. Esse livro, para os iniciantes, vale mais que uma faculdade. Vale a pena você comprar. Quem não gostar de ler, pode sair fora do nicho das avaliações, que você vai ser um péssimo avaliador. Não vai conseguir sucesso. Você tem que gostar de ler. Ou lê, ou sai fora. O autor, Frederico Mendonça, 5ª edição, revista Frederico Mendonça, lá do Pernambuco. Teoria e Prática, avaliação de imóveis. Quem quiser depois tirar foto das capas, eu vou deixar aqui em cima. E eu ganhei aqui um livro do nobre colega, deve estar nos assistindo. Ele é corretor de imóvel, perito avaliador, perito judicial e advogado. É meu parceiro lá de Lauro de Freitas, Bahia. Já fiz várias parcerias com ele. E nas nossas conversações, ele perguntou se eu assisti uma entrevista dessa magistrada, lá de Lauro de Freitas, no SBT. Falei, puxa, lembrei do nobre colega lá, Jaime Grimaldi Neto. E eu falei para ele, conhece? Rapaz, eu assisti aqui, estava assistindo a TV e a juíza da sua cidade aí. E ela falou de um livro, quero comprar esse livro dela. Pessoal, nada a ver, está aqui, Retalhos, Colcha de História para Mel dormir, para a netinha dela. Aqui ela conta a história dela. Da enxada para a magistratura. Aí eu brinquei com ela, falei, doutora, e eu da enxada para a perícia. Ela catava pedaços de papéis no lixo. Ela era tão pobre que ela catava pedaços de papel no lixo para ler, que ela tinha na cabeça dela que tinha que ler, para conhecer, ter conhecimento, ter domínio, tinha que ler, qualquer coisa. Ela saía catando pedaços de papel no lixo e lendo. E ela falou, não quero mais essa vida de enxada, não. Eu quero ser juíza. Pensou alto, hein? E hoje ela é juíza
em Lauro de Freitas. Está aqui a foto dela. Ela parece até com a minha mãe. A minha mãe é descendente de índio. Eu sou uma mistura de índio com italiano. E aqui ela conta a história da vida dela, que você chora, mas você fica turbinado. Eu vou conseguir. E consegue. Você tem que ler, ler e ler, incansavelmente. Se não gostar de ler, não seja um avaliador. 2 profissões que exigem, nome do livro, Retalhos, Coxa de Histórias, para Mel Dormir. E aqui ela conta, ou ela estudava, ou ela tinha que voltar para a enxada. Ela conta nesse livro também. E ela conseguiu estudar. E hoje eu acho que já está quase aposentando, se não já aposentou, como juíza lá no Fórum de Lauro de Freitas, Bahia. Então, os colegas precisam entender que a avaliação, como eu costumo falar, não é para qualquer um. A avaliação de imóvel é coisa séria. Vê se você acha para mim minha colinha. Então, colegas, quando você, perito, avaliador, se cadastrou nos tribunais, faça parceria. Se você não tem firmeza, se você não tem certeza que você vai dar conta da missão, vale a pena. Eu aprendi isso, fiz muitas parcerias, aprendi com os colegas e sou agradecido até hoje os colegas que aceitaram fazer a parceria comigo, 50%. Então, quando o colega é nomeado, como eu disse, ele tem 5 dias para dar o aceite da nomeação ou fornecer a sua proposta. Antigamente, dava o aceite da nomeação. Hoje, quando você, no caso da perícia paga, você já pode, dentro dos 5 dias, responder para o magistrado, já mandando uma proposta com a estimativa de honorários. Tem colegas que pedem uma antecipação. Tem juiz que dá essa antecipação para início dos trabalhos. E tem juiz que não dá essa antecipação. Tem colega que ele pega e acha, cobrou lá 12.600. Não é o valor que você arbitrou e calculou. Eu queimo os meus neurônios para calcular os meus honorários. Eu não faço a proposta no chutômetro. Você tem que calcular. Quantas horas você vai gastar? Vai ter diária de hotel? Tem colega que coloca até o lanche que ele coloca, até o açaí. Eu tomei um açaí aqui em frente, o Cresce, quando cheguei. Tem colega que coloca até o açaí que ele tomou. Não, pelo amor de Deus, faça isso não. Você está se queimando. Ele põe lá o cafezinho, R$ 2,50. O açaí, quanto nós pagamos no açaí? Esqueci. Tanto. Ele faz uma lista e depois ele soma nos honorários. Ali você está demonstrando, sabe o quê? Incompetência. Eu faço tudo isso no rascunho. E aí eu chego no valor. E eu descrevo o que eu estou propondo, quais são os trabalhos, mas de linguagem técnica, simples e prática, sem enfeitar também o pavão. Por que os juízes hoje nomeiam mais corretor de imóvel do que engenheiros? Eu não ia falar, mas vou falar. Se eles escutarem, eles vão ficar espertos. Olha só. O laudo ele tem que ser simples, prático e objetivo. Nada de enfeitar. Eu já fiz vistas de laudo de engenheiro, eu não entendo nada. Abre cochê, fecha cochê, vezes não sei o quê, vezes Y, vezes Z, vezes não sei o quê, deu tanto. Vocês acham que o juiz entendeu alguma coisa? Você tem que escrever, pessoal, falando em português. Para mim, tem laudo de engenheiro, para mim, é inglês puro, eu não entendo nada. Ele mostra, faz casinha, faz desenho,
faz um retângulo, um triângulo e não sei o quê, e no moral da história o valor é tanto. Sabe o que o magistrado faz? Na próxima ele vai nomear um corretor. Porque o laudo, principalmente se for o Reinaldo Marques, né? O rei das perícias do Brasil, eu procuro ser simples, prático e objetivo. Sem rodeio, sem enfeitar o pavão. Se fizer isso, você vai se queimar. Como é que está o meu tempo, doutor? Beleza? Está na hora das perguntas? Não. Após você fornecer os seus honorários, quem disse que você vai ganhar 100 mil reais, 120? É mentira. Desculpem, é mentira. Eu já calculei honorários de 25.200 reais. As partes espernearam, pularam daqui, pularam da lá. Outra coisa, não é que eu calculei porque eu quero ganhar 25 mil. É porque o trabalho é para 25 mil. Teve um trabalho lá no Pernambuco. Foi Pernambuco, né? Pernambuco ou Ceará, não lembro. R$ 108.500 os honorários. Só que era 4 quarteirão de galpões do Extra, né? Supermercado Extra. Era coisa para dedéu, como dizem, né? Coisa para dedéu. Eu fiz os cálculos e eu queimei os neurônios, mas dei conta do recado, fazendo parceria com um colega lá no, não lembro se é Pernambuco ou Ceará. R$ 108.500. O colega de um corretor, foi lá e cobrou 18.500. Ora, 18.500 para 108, uma discrepância muito grande, concorda? Só que o meu laudo bonitinho, bem fundamentado. Claro que o advogado diz, excelência, esse rei das perícias aí é louco, o cara é louco. Não, nem questionaram os 18.500, já correram, pá, depositaram. Adivinha, ele está quase perdendo o cresce dele lá, coitado. Está se esperneando, jogaram uma canequinha de ácido muriático nele, ele está se coçando até hoje. E provavelmente ele perderá o seu cresce. Eu tenho um advogado amigo que ele diz assim, quando você senta na mesa para conversar com ele e você fala algo para ele que é fora do comum, ele fala assim, senhor, as minhas credenciais não foram achadas no lixo. O senhor me contrata hoje? Amanhã o senhor vai me denunciar na OAB. Então, não, meu preço é esse. Mas fulano faz por tanto. Então não caio na pilha. O teu valor é 20 mil? Fulano disse que faz por 2. Beleza, e o senhor não fechou com ele por quê? Rapaz, você não fechou com ele? Só que é assim, depois não chore. Depois não diga que o corretor não sabe avaliar. O senhor desculpe, eu não vou lhe falar mais coisa por questão de moral, ética, profissional. Mas não é trabalho para 2 mil. O senhor leu, pelo menos, o senhor tirou um tempinho, pelo menos, para ler a minha proposta? O que eu estou propondo para o senhor? O senhor pode me mostrar a proposta dele? Colegas, é assim. A minha proposta tinha 8 páginas, salvo engano. A dele, um rascunho assim escrito. Cobro tanto. Ele não disse nada do que ele ia fazer. Então, o cliente, às vezes, induz o profissional a erro. E como diz o nosso colega, presidente do Cresci São Paulo, José Augusto Viana Neto, nós não vendemos nada, nós orientamos o cliente quem decide. Se eu orientar o cliente corretamente, ele pode até fazer com o outro, mas depois, e já aconteceu isso, ele vai me procurar e vai me pagar o meu preço. Então, não tenham vergonha de cobrar dentro da normalidade, é claro. Como eu disse, faça cálculos, seja moderado, seja sábio. Quando você pega o seu trabalho e você dá o valor no chutômetro, o cliente hoje está mais esperto do que nós. Ele sabe que você não é da área. Então, o que o cliente faz? Isso é o mundo dos negócios. Quem paga quer pagar o mínimo possível. E quem recebe quer receber o máximo possível. Só que você sendo profissional, você perde um cliente, você ganha 2, 3. Porque o cliente que tem noção de que realmente o teu trabalho é um trabalho técnico, é o que ele precisa, ele vai te pagar. Tá?
Justiça gratuita. Foi nomeado no processo de justiça gratuita. Deus me livre de fazer isso. É isso? Eu vou trabalhar de graça? Um trabalho de 4 mil, vou fazer por 400? Faço nada. Eu gastei esses dias R$600 para ganhar 292. Mas, Reinaldo, você é bom da cabeça? Sou. Muito bom. Ajudei o magistrado, tirei um processo da frente. Quem aqui é advogado ou estagiário em direito? O estagiário, ele, se não fizer um estágio bom, ele não será um bom advogado. O advogado iniciante, que quer mostrar serviço e ficar conhecido, eu tive um amigo que fez isso. Ele ia nas varas, excelência, algum problema aí que eu possa lhe ajudar? Quem é você? Sou advogado, tal, aqui é a minha OAB. Algum processo aí que eu possa te ajudar? E ele pegava o juiz, naquela época, estou falando na época dos processos físicos, tá? Pilhas de processo. O doutor chegava lá e assinava tudo. Aí, excelência, gratuitamente. Imagine esse juiz, a felicidade, a amizade que ele fez com esse juiz, ajudou o juiz. Então, justiça gratuita, não existe justiça gratuita. Esse juiz que eu fiz por R$292, que era o mínimo, a tabelinha é mínima, até estou para falar com o presidente José Augusto Viana Neto e com o presidente João Teodoro, para a gente ver, junto com a nossa bancada de políticos, se podemos ver, né, com os bambambam lá em cima, se dá para melhorar isso. Mas eu faço todas. Fiz uma de 292 e gastei, acho que mais de R$500, de gasolina, pedágio e etc., alimentação. Não passou muito tempo, o juiz, esse mesmo juiz, me nomeou fazer um laudo de constatação. Último apartamento. O colega sabe onde eu fiz. Infiltração de águas para todo lado. Chovia mais dentro de casa que lá fora. Aí os advogados falaram, excelência, não, você nomeou um corretor? Corretor não sabe fazer isso, não, tem que ser engenheiro. Eu pergunto para vocês, para você ver a água caindo, que tem umidade, que está vazando água, e tirar fotos, e ilustrar o seu trabalho, precisa ser engenheiro para isso? Não pode ser corretor. Mas não pode por quê? Eu fui lá, vi o telhado tudo danado, tudo, telha escorregado, quebrado, prego para todo lado, furo de telha, a olho nu. Eu ainda escrevi no laudo, a olho nu. Excelência, dá para se ver a olho nu. E apontava assim com a setinha, olha lá o tamanho do buraco, doutor. Certo? O juiz acatou o meu laudo e, olhe, elogiou. E os advogados ficaram doidos. Teria que ser engenheiro. Por quê? Para ver que o telhado está tudo quebrado? Precisa de engenheiro? Precisa de engenheiro se tiver algo que comprometa a construção. Essa laje aqui rachada, essa parede rachada, meia para lá, outra para cá. Aí tem que ser engenheiro. Aí não é nem avaliação, não é nem laudo de constatação. Já é algo ligado à estrutura. Então tem que ser um engenheiro. Do contrário, fiz o laudo, fui elogiado e ganhei os R$9.000. Os 292, aí você pega 292, soma mais 9.292. Se você sabe a matemática, divide 9 por 2. Quanto que dá? 4.000 e pouco. Onde que eu trabalhei de graça? Eu acho que não, né? Acho que eu ganhei alguma coisa. E quem é que ganha hoje, assim? R$4.000, 4 e pouco. Então, pensem antes de agir. Não sabe? Faça parceria. Acho que já podemos abrir para as perguntas. Alguém tiver alguma pergunta? Um minutinho só, por gentileza, que nós vamos colocar aqui o microfone, até para que, por favor, José, para que os nossos colegas, corretores e corretores de imóveis que estão nos acompanhando pelas redes sociais, possam também ouvir as perguntas, porque seguramente será dúvida ou caso concreto de algum colega. Queria rapidamente aqui, antes de mais, dar uma salva de palmas, então, para o nosso Reinaldo, rei das perícias, né? Trouxe aqui muito conteúdo, muita informação de relevância. Queria registrar aqui, Reinaldo, que o nosso presidente José Augusto Viana Neto está acompanhando também aqui pela
internet, saúde e agradece a sua presença, a sua disponibilidade. Nosso diretor Arthur Boyagian também está acompanhando, também o cumprimenta. E temos diversos comentários aqui, vou tentar rapidamente prestigiar alguns colegas, que é a Viviane Muniz, boa noite, Drauzio De Vita, Janus Majoro, Caraguatatuba, presente. Temos aqui também Rafael Antunes Zuconelli, subdelegado seccional leste. Doutor Rafael, mais uma vez, obrigado. Sérgio da Silveira, Delson Alves Delgado, Zona Leste de São Paulo. Temos também aqui a colega Liliane Costa, Yukio Cussano, também um avaliador, membro do grupo de trabalho. João Fogolin, Márcia Dias, Renato Alves Lima, Edair Rodrigues Gonçalves e outros tantos colegas aqui que estão presentes, nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, por todos os canais do CRES São Paulo. Reinaldo, eu achei muito interessante toda a sua fala e eu gostaria de aproveitar aqui o início das perguntas para que você também, primeiro, agradecer pela sua fala do ponto de vista em relação ao grupo de trabalho de avaliação mercadológica, é um grupo que vem crescendo e graças ao seu trabalho de tantos colegas que estão aqui presentes, sem dúvida alguma, né, a sociedade ela está reconhecendo cada vez mais o corretor de imóveis, o perito avaliador. Então, mais uma vez também obrigado pela sua disposição em participar. E eu gostaria de que você contasse pelo menos qual é o passo, o procedimento para inscrição lá nos avaliadores da Justiça, no site do Tribunal de Justiça. Tem, me parece, um formato, né, no sistema, e foi a dúvida de um colega também em relação de que forma ele se inscreve nos auxiliares da Justiça. Por favor. Como o doutor Milton falou, tem lá o site próprio dos auxiliares da Justiça e intérpretes. Você vai entrar no site do TJSP, clicar nos auxiliares da Justiça e intérpretes e abrir e entrar e fazer o seu cadastro. Porém, antes de você fazer isso, você vai preparar a documentação para fazer isso. Você vai, seu RG, seu CPF, tirar foto ou escanear, RG, CPF, comprovante de endereço, seus meios de contatos, e-mail, é bom 2 e-mail principal e 1 e-mail alternativo, criar uma biografia de, no máximo, um resumo do seu currículo, que é a biografia, de, no máximo, 2.200 caracteres. Você vai fazer isso num Word e copiar e colar dentro de um campo que lá existe na última tela. Você vai rolar a tela após fazer a juntada das documentações, que é CPF, RG, comprovando endereço, certificado do CRES, certificado do CNAE, certificado da faculdade, do pós-graduação, do curso de avaliação, do curso de perito judicial, do curso de avaliador, enfim, certificados e diplomas, tudo você guarda numa pasta, em PDF. Por último, você vai tirar a certidão negativa civil e criminal, porque elas têm validade só por 30 dias. Feito isso, está com tudo no jeito, aí é que você vai clicar no TJSP, entrar no campo Auxiliares da Justiça e Intérpretes, e lá tem onde você vai clicando e fazendo a juntada. E tem o nome do documento. Qual é o documento? CPF. Dá o nome do CPF, pá, junto. Esse entrou. Agora vou para o RG. Vai dar uma listagem lá de uns 15, 16 documentos. Fez, está tudo pronto? Ok? Uma foto 3x4 e rola a tela. Lá embaixo, abre o documento do Word que você fez a sua biografia, taja, copia e cola dentro do site com seu resumo do seu currículo. É só isso? Não. A nossa função não é diferente de outra qualquer. Nós temos que fazer acontecer. Nós temos que fazer chover. Você vai fazer uma cartinha que quem quiser, tem aqui os meus contatos, eu te mando essa cartinha que eu costumo fazer
Mando esporadicamente via e-mail das varas, que muitos hoje não estão aceitando mais, os cartórios estão bloqueando e dificultando o nosso trabalho. Aí você vai levar ela em mãos, na mão do magistrado. O que você vai fazer? Tem porta do magistrado que está assim, entre sem bater. E tem porta que está assim, bata antes de entrar. Então, eu vou ler, bata antes de entrar. Abro. Com licença, doutora. Sou Reinaldo Marques, perito avaliador de imóveis. E eu gostaria de dar uma palavrinha com o magistrado e entregar essa cartinha nas mãos dele, do meu profissionalismo. O que o senhor é mesmo? Avaliador de imóvel. Doutor, avaliador de imóvel, corretor, manda. Se ele estiver ocupado, ele vai falar, depois. E não teime, depois. Obrigado, doutor. Obrigado. Tá? Tchau. Lembrando nisso, eu fui fazer, um colega, posso fazer estágio com você, Reinaldo, nessas visitas aos magistrados? Pode. Pessoal, o juiz está lá a trabalho, ele está trabalhando. Ele parou para te atender. Opa, preciso de perito. Carente, a minha vara está precisando de perito. Pode mandar, vem cá. E aí, doutora, tudo bem? É prazer, Reinaldo Marques e tal. Cara de corintiana, né? E bater um papo com ela com intimidade. Não. Você seja sucinto. Prazer, doutora, Reinaldo Marques, perito avaliador de imóveis, já laboro com avaliações de perícias há mais de 20 anos. A doutora pode consultar aí como Reinaldo Marques, clica no Google aí, Rei das Perícias Brasil, que a doutora vai me conhecer. Para não tomar muito seu tempo, está aqui uma cartinha. Eu gostaria de gentilmente pedir para a doutora, nas próximas nomeações, me coloque no rodízio. Vou ficar muito agradecido. Não esquecendo, quando for caso justiça gratuita, a doutora pode me nomear, que eu vou fazer com o mesmo carinho os trabalhos. Ok? Muitíssimo obrigado, doutora. Bom trabalho e até a próxima. Até logo. E tchau. O colega chegou lá, começou a querer falar do Flamengo, do Corinthians, e intimidade, como se ele fosse amigo do magistrado. Aí o magistrado olhou para mim, já era um magistrado que me nomeava há mais de 10 anos, naquela época, e me nomeia até hoje. Ele olhou para mim e falou assim, Reinaldo Marques, você, em vez de me trazer aqui um engenheiro, um arquiteto, você traz um corretor, você quer que eu nomeie ele e deixe você chupando o dedo? Imagina onde foi a minha cara. Não, doutor, doutor, desculpa, doutor, é meu amigo, mas ele me fez uma... A gente fica até gago, né? Me surpreendeu, doutor. Pode deixar que eu vou puxar as orelhas dele. Pessoal, estagiário entra mudo e sai mudo. Eu estou vendo como é que o doutor Kleber trabalha. Estou só escutando o papo dele com o magistrado, igual a coruja. Seja coruja quando estagiário e papagaio quando perito. Correto? Estou só vendo o jeitão dele. Esse colega me chamava a atenção toda hora. Mas não é assim. Não é. Sabe aquela pessoa crítica ao pé da letra? Então ele pegava os meus mínimos erros. Colega, é assim. Sabe o que é? Eu faço isso há 20 anos e sou nomeado. E está dando certo. Então faz assim. Não precisa mais ir comigo, porque você já me reprovou. Mas os juízes me aprovaram. Se eles me aprovaram, eu acho que a coisa está... Estou fazendo certo. Outra coisa, vai fazer parceria. Esses dias, a colega me pediu explicações e... Escuta, essa tarefa não é para mim, não. O Reinaldo Marques, rei dos perícios do Brasil, dizendo que essa tarefa não é para você... Não, porque é assim, pessoal, eu não sou zoião, não sou ganancioso, e para mim, ganhar 10 mil e deixar de ganhar 10 mil, se os 10 mil é meu, ele vai vir. Ponha isso na sua cabeça, os 10 mil é seu, não tem quem tire ele de você. Então, não é para mim a missão, não é. Eu indico o colega Kleber, indico o colega João, a colega Isabel Cristina, a colega Rosa Maria, eu indico. Não, a especialista nessa... Às vezes eu também estou com muito trabalho.
Não é nem parceria, passo para a colega, aí ela faz lá, acerte lá. Eu não falei nada em valores, tá? Então, fale, está aqui o contato do colega Cleber, de quem quer que seja, e mando fazer o contato com ele, porque ele é o especialista naquele trabalho que aquele cliente está precisando, ou aquele tribunal. Então, não façam isso. Depois eu vou fazer mais algum comentário que eu esqueci, que está aqui nessa colinha. Maravilha. Vamos aqui, então, abrir as perguntas. O colega que queira fazer alguma pergunta, por favor, só utilizar aqui o microfone. E, rapidamente, eu vou aproveitar e citar os colegas que nos acompanham, as cidades. Tenho muito prazer em registrar aqui o José Carlos, a Emanuele, a Natasha e a Adriele. O pessoal da técnica acabou de me informar que colegas de Santos, Florianópolis, Salvador, Belém, Mogi Guaçu, Capivari, Praia Grande, São Carlos, Curitiba, Passo Fundo, Florianópolis, Natal, Araraquara, São João da Boa Vista, Maceió, Niterói, São Caetano do Sul, Campo Grande, Brasília, Rio Branco, Bauru, Presidente Prudente, Suzano, Botucatu, Porto Alegre, Blumenau, Porto, Portugal. Cruzamos o Atlântico, Reinaldo. Cruzamos o Atlântico. Araçatuba, Embu das Artes, Belo Horizonte, Ilhabela, Itapevi e Caraguatatuba. Então, um agradecimento especial a esses colegas que nos acompanham pela TV Cresce. Por favor, e Rio de Janeiro, que presente aqui, né? Presencial. Por favor, o nome do senhor, por gentileza, e a pergunta. Mestre Reinaldo, meu nome é Badaró, meia dúzia de perguntinhas. É obrigatório o KNAI para ser perito? Não. Não é obrigatório. O que é obrigatório é o conhecimento. Quanto cobraram para avaliar a refinaria, como é que é? Landulfo Alves? Não é do meu conhecimento. Mas passou de 100 mil, né? Sim, eu acredito que sim. Foi avaliado abaixo do preço de mercado. Então, esse avaliador tem que ser penalizado, né? Exatamente. Certo. Ele já é penalizado pelo próprio situação financeira dele. O trabalho impugnado, que o senhor disse, ele recebeu 50% para iniciar o trabalho. Aí foi impugnado. Ele tem que devolver os 50%? Ótima sua pergunta. Eu entrei nesse assunto e não terminei. Quando o laudo, a proposta é impugnada, não quer dizer que você está fora do jogo. Quando o laudo é impugnado, não quer dizer que você vai ter que devolver os honorários. A impugnação são meios que os advogados usam, meio e estratégia de empurrar com a barriga, como dizem, né? O processo mais lá para frente. Como eu disse, não levem pelo lado pessoal, e sim profissional, que às vezes os advogados pegam pesado e esculhambam o teu laudo. O teu laudo está um lixo. Excelência? Lixo. Não quer dizer nada. Você recebe do mesmo jeito. Tá bom. Tinha mais umas perguntinhas, mas... Pode perguntar. Eu estava lá, participei de um condomínio lá e pagamos 45 mil para fazer uma peritagem lá. E aí, bom, aí vai longe a história, nem vou comentar o que aconteceu nesse laudo. Obrigado, hein? À disposição. Reinaldo, boa noite. Boa noite. Romualdo. Eu tenho curso de perito, tenho curso de avaliador, e não tirei meu KNAI exatamente por uma das considerações que você fez. Como eu consigo acessar a parte judicial para poder fazer a minha campanha? Então, o que eu queria de você esse mercado é muito concorrido, tem muita gente batendo na porta de juiz para entregar o seu currículozinho de ação e, além dessa visita, tem alguma outra estratégia que a gente pode estar utilizando para poder estar se inserindo ou dando o oizinho para o juiz e dizendo, olha, eu estou aqui, essa nomeação, se isso é fácil fazer, se isso é fácil sair, as nomeações? Sim. O meio de contato, como eu falei e não completei, o mais
digamos assim, usual e aconselhável é a visita ao magistrado pessoalmente, que agora já pode. Mas tem também um meio de você... Doutor Milton, qual o seu sobrenome? Desculpe. Doutor Milton Moreira de Barros Neto. Eu vou lá no Google, clico Doutor Milton Moreira de Barros Neto. Aí ou no TJSP, e me aparece lá 800 processos. O doutor Milton está advogando em 800 processos no TJSP. Opa, eu pego esse contato do doutor Milton nas varas que ele está. Se ele está advogando na área, na 18ª vara do Fórum Central João Mendes, eu já sei que pelo menos 18 varas tem lá, da família, porque ele está na 18ª. O doutor Milton está na 42ª vara. Opa, tem 42 varas da civil lá no Fórum João Mendes. Eu vou pegar o e-mail dessas varas que estão nas decisões e despachos que o juiz deu para o doutor Milton, eu copio, eu faço um e-mail, eu dei o nome de e-mails importantes. Aí ali eu faço uma listagem de e-mails das varas. Por exemplo, Fórum João Mendes, da 41ª vara à 45ª vara, é um e-mail só. Você, numa tacada só que você mandou uma cartinha para os magistrados. Por que eu coloco no assunto do perito para os magistrados? Porque são 2 magistrados cada vara, o oficial e o socorro, o substituto. Então, você tem a opção também de mandar via e-mail. Isto se o chefe do ofício não bloqueou esses tipos de recebimento. Se ele bloqueou, você vai pegar o telefone, liga lá, doutor, outra coisa, tratem sempre os chefes dos ofícios de doutor. Normalmente não. Eles todos são bacharéis em direito. E se você não tratar ele de doutor, ponto negativo para você. Então, doutor, eu gostaria de falar com o chefe do ofício, ou com o diretor. Está falando com o próprio. Ou o nome do senhor? Milton Moreira. Doutor Milton Moreira, Reinaldo Marques, perito avaliador de imóveis. Eu mandei ontem uma carta de apresentação do meu profissionalismo do perito para os magistrados e retornou. O doutor poderia liberar a entrada da minha cartinha para o magistrado? Oh, sim, claro. Você vai mandar quando? Ah, tá. Então você manda que eu vou liberar, manda hoje. Amanhã, se você tentar, está bloqueado novamente. Por quê? Porque entra muito. Então, e tem muitos novatos, sem noção, e manda 2, 3 vezes e enche a caixa dele. Então, ele vai liberar, você manda. Isso um caso ou outro. Mas, normalmente, vai. Então, você faz presencial e via e-mail. E eu dei o exemplo do doutor Milton, você pode pegar a doutora Isabel Cristina, está lá em 500 processos. E aí você vai, pelo nome dos advogados, você vai descobrindo os processos e o número do e-mail das varas. Mais algum colega com pergunta? Por favor, fique à vontade. Eu vou apenas também tomar a liberdade de fazer uma pergunta interessante enquanto o colega se posiciona, Reinaldo, que é da senhora Maria Antônia Garcia. E ela faz um complemento a uma pergunta que já é realizada no auditório, que é: como deve ser a postura do perito durante as diligências em relação aos representantes das partes? Como agir em caso de assédio ou tentativa de manipulação do resultado, do valor da perícia? Minha amiga, e boa pergunta dela. A postura do perito deve ser a seguinte: eu eu tive um caso em que as partes, eu adotei esse sistema de trabalho, tá? Eu, antes de iniciar os meus trabalhos, se as partes vêm ao local, que dificilmente elas vêm, mas quando vêm armadas. Então, tem colega que ele quer fazer frente, tem assistente técnico que ele quer fazer frente na diligência, na vistoria. E essa colega, corretora de imóvel e advogada.
E ela chegou lá, ela me deu uma carteirada. Eu espero 15 minutos, tá? Eu marco às 16 horas a diligência. Então, eu espero até às 16h15 para depois evitar a impugnação do meu laudo com alegações que eu não esperei. Mas o perito pode dar 5 minutos, pode dar 10 e pode dar 15. Eu dou o máximo de 15. E ela chegou e disse, não vem mais ninguém não, vamos começar. Eu falei, não, eu vou esperar. Aí os advogados olhou um para o outro e deram risada. Não precisa esperar, eu sou advogada da parte tal. A doutora está com a sua OAB aí? Sim, estou. Valente. Ela queria logo, ela estava com pressa, deveria ter algum compromisso. Ela me deu a OAB dela, e eu conferi na minha listagem, porque eu faço um termo de vistoria e coloco o nome de todo mundo ali, dos assistentes técnicos e dos advogados. A doutora pode ser até advogada. Pode ser, não. É a que eu estou vendo aqui, é só a OAB, mas lá no seu escritório. Aqui a doutora é assistente técnica, tá? Então vamos ter que esperar. Boa noite a todos. Meu nome é Edilson Lopes. Eu fui nomeado num processo, e aí o que acontece? Eu enviei a petição, né, com os meus honorários, e o advogado das partes enviou uma contraproposta com um valor assim bem abaixo do valor do trabalho, né? Então, a minha dúvida seria assim, existe uma certa proposta, contraproposta, uma nova contraproposta ou não? Eu enviei os honorários, o advogado das partes fez essa contraproposta, aí eu posso dar sequência de novo nessa contraproposta, e aí as partes lá do advogado das partes também pode estar dando essa sequência? Existe como é que eu posso te dizer, um limite dessa proposta e contraproposta? Não existe um limite. Eu vou responder por mim, pela minha maneira de agir, tá? Para mim, eu falei lá no início, acho que o colega lembra, os honorários têm que ser calculados. Se eu calculei e eu cheguei num valor X ou Y, é porque é aquele valor. Se as partes bater o pé e eu baixar o preço, eu fiz os meus honorários no chutômetro. Sim. Então, se você calculou com competência e com certeza que aquele valor sustente o valor. Excelência, se quiser depois me manda o teu contato, que eu te mando um meio de como você agir numa situação dessa. Sim. Porque, assim, você tem que sustentar o valor que você estimou e fundamentar. Sim. Você sustentou e fundamentou, o juiz, então, e você só pode, é um dos assuntos que está aqui, o perito só pode se manifestar quando o juiz manda. Tem colega que se antecipa, faz vista do processo, meu Deus do céu, e estão impugnando o meu laudo, estão impugnando a minha proposta. O que eu faço? Não, calma, você não sabe, você não foi nem intimado ainda, você já foi intimado a se manifestar no processo pelo juiz da causa? Não, ainda, assim, depois que fez essa contraproposta, eu estou esperando o juiz, né, se manifestar para mim fazer de novo a contraproposta. Tá, o juiz não se manifesta, ele manda, o juiz manda, sim, tá? Sim. Quem se manifesta é o perito e o advogado, o juiz manda. Então, sim. Se o juiz poderá ignorar a impugnação dele, as alegações dele, e nem mandar você se manifestar. Você só vai se manifestar se o juiz mandar. Senhor perito, queira se manifestar com referência às páginas 183 e 184 dos autos, que é onde o advogado fez isso. Aí que ele vai te dar um prazo também de 5, 10 ou 15 dias para você fazer a sua contestação dessa impugnação. Sim. Eu estava lendo no processo, os advogados das partes tinham solicitado a justiça gratuita, aí o juiz não deu, né? Aí eu estava lendo lá também que essa questão, a metragem é um sítio, né? Que eu vou falar como que foi o processo. A metragem é um sítio, é 140 mil metros quadrados. Então, eu fiz o cálculo lá tudo, cobrei R$ 1,90 por metro quadrado, né? E além, assim, dos custos que eu tinha também, de ir, voltas, coisas. Então, estipulei o valor, e aí eles vieram com essa contraproposta de 2 salários mínimos.
E então eu falei, pô, esse valor não corresponde ao trabalho que vai ser feito, né? Então, eu estou aguardando aí a manifestação, né, do juiz. Estou aguardando a ordem do juiz se manifestar. Para ver se ela se manifesta. Sim, o juiz poderá mandar você se manifestar, como também não. O próprio juiz já decide. Falando, não, você cobrou, falando valor total, R$8.000, por exemplo. Então, o juiz mesmo já pode decidir dizer, não, o perito, avise o perito, serventia aí, o cartório, avise o perito se aceita a missão por R$5.000. Então, ele mesmo já decide. Ele pode, então, decidir, o juiz. Ele pode. Decidir. Aí ele fala, ou você aceita os 5.000, que eu acho que é perito, você cobrou R$8.000, realmente está muito acima, eu acho que 5.000 está muito bom pelos trabalhos. Você aceita? Aí você vai dizer se aceita ou não. O perito não é obrigado a aceitar, baixar os seus honorários. Aí também entra aquela questão, às vezes se você pode aceitar nessa ocasião, porém lá na frente você pode recompensar com outras nomeações, né? Então, também existe essa situação, né? Exatamente. E quando ele manda perguntar se você aceita, é determinação. Aceita ou não aceita? Não tem essa, não. Excelência, 5 não, 6. Não faça isso que você se queima. Sim. O próprio juiz baixou de 8 para 5, ou você aceita ou você cai fora. Porque você não aceita. Nessa petição que eu fiz, eu especifiquei tudo, né? Fiz todas as especificações lá do que ia ser feito, que ia ser utilizado o drone, como é um sítio, né? Filmagem aérea. Então, várias coisas assim que vai ser complementado o parecer técnico, né, de avaliação mercadológica. E outra coisa também, o advogado das partes, ele fez algumas perguntas que eu também vou ter que responder, né, essas perguntas que ele fez. Se o juiz mandar, senão não há necessidade. Tá. Você só vai responder essas perguntas dele se o juiz te mandar responder. Se o juiz mandar responder. E aí também tem uma avaliação, que assim, eu fui nomeado para fazer a avaliação de uma avaliação que uma outra imobiliária fez. Então, essa imobiliária, ela fez uma avaliação de uma folha. Foi igual o senhor falou, né, numa avaliação. Então, ela fez uma avaliação de uma folha só, e aí, além de eu fazer a avaliação do imóvel, eu vou ter que também comparar, né, com 3 imóveis de referência, e também vou estar fazendo a questão da avaliação dessa outra imobiliária que fez, né, e além de saber o valor real de mercado do imóvel, vou também ter que saber o valor da locação, porque lá hoje o imóvel está alugado, e aí as partes que é dona, né, do imóvel, eles não estão de acordo com o valor do aluguel que está sendo. Mas o juiz mandou você, perito, avaliar valor de vendas e locação ou só de vendas? Não, só de locação. Então faça só de locação. Então, só de locação. Isso. Só que aí a imobiliária, ela fez o valor de... Esquece a imobiliária. Sim. Não, os colegas não devem entrar no mérito da questão. Eu sou nomeado em vários processos onde tem lá N avaliações de imobiliária, em todo o processo. Às vezes, lá atrás, 2, 3 anos atrás, 3 avaliações de imobiliária. Passou mais 3, 4 anos, mais 3 avaliações de imobiliária. Eu ignoro todas. Entendi. Você ignora todas, porque se o juiz não aceitou, é porque ele ficou em cima do muro, duvidou, ele nomeou você perito, porque ele não acreditou naquelas avaliações. Porque a imobiliária fez uma avaliação do imóvel, o valor de mercado, e depois fez a avaliação de locação. Então, eu fui nomeado para fazer a avaliação da locação. Se limite a fazer a avaliação da locação. Buscar dados amostrais para locações. E aí também o advogado perguntou, nas perguntas que ele faz lá, no auto do processo, perguntou se tinha mais imóveis de referência, né, para comparar aí o valor de mercado. Sim, o advogado deve ter achado 3 amostras pouco. Então, ele quer que você traga mais dados amostrais. Ele não se sentiu seguro. Eu aconselho que os colegas peguem de 5 a 12 amostras. É mais seguro. Tem que ir na região. 3 em último caso, que você vai fundamentar, explicar para o magistrado. O perito deve se dirigir sempre ao magistrado e não ao advogado. Sim. Então, nós, peritos, somos auxiliares da justiça, devemos satisfações para a justiça. Então, você vai fundamentar, excelência, foi apresentado só 3 dados amostrais pela escassez de produtos com o mesmo perfil e características do imóvel avaliando.
Se eu juntar aqui outros produtos, estarei inventando. E não faz parte da minha índole, do meu tipo de trabalho. Entendi. Então, só para resumir, então, eu aguardo o juiz, né, se manifestar sempre aguardar o juiz mandar o perito se manifestar. Para mim poder dar uma contraproposta, né? Exatamente. Ok. Pelo jeito, ele errou e ficar discutindo com o advogado. Você não deve discutir. Não deve discutir com o advogado. Não, eu não cheguei... Chegou a contraproposta do advogado, então até agora, porque chegou ontem de ontem, então até agora eu nem... Os colegas devem ignorar o que os advogados falam, sim. no bom sentido, Sim. e ficar atento ao que o juiz está mandando. Ok. Respondido. Vamos dar aqui, então, a oportunidade também ao Adriano Santos Perito. Reinaldo, quando tem uma diligência e não comparecem as partes e a entrada no imóvel é barrada, qual o procedimento? Já aconteceu isso comigo, não foi uma vez só. Eu sou meio difícil de engolir o sapo e voltar para trás. Eu gastei gasolina, paguei pedágios, deixei de atender outros clientes e fui lá a trabalho, eu não fui lá passear. Amigo, eu estou aqui, que os porteiros e quem nos recebe fala, é o corretor. Não, ali você não é corretor, ali você não é corretor. Ali você é representante da justiça. Você é um auxiliar da justiça. É os olhos do juiz no produto. Você tem ordem judicial se precisar. Amigo, se você não entendeu. Eu sou corretor de imóvel, mas aqui eu não estou vendendo imóvel, eu estou atendendo uma ordem judicial e eu preciso vistoriar o imóvel. Quer você queira, quer você não queira. Se for o caso, diz com 190, já aconteceu, e a polícia em 10, 15 minutos estará lá. Pois não, você tem aí o papel que o juiz nomeou? Tenho, chefia, está aqui. Leve sempre junto a página da nomeação e a página da intimação para o perito iniciar os trabalhos. Com esses documentos, mais o seu RG, dê na mão do sargento ou do tenente, ele vai olhar, vai dizer assim, ô Pedro, ele vai ter que entrar. Ele vai precisar executar os trabalhos dele. Abre aí. Sai da frente. Abre aí. E aí, não, mas ele não explicou, ele não disse que ele era perito, ele disse que ele era corretor. Aí, por que ele disse que ele é corretor, eu não tenho ordem para deixar entrar. Então, o colega tem que ter postura. Alguém ignoram, tá? Eu não ia fazer isso, mas vou fazer. Tem quem ignore. No exercício da profissão, eu coloco essa carteirinha aqui do Cresce dentro desta carteira, no exercício da profissão, tá? Isso aqui te dá uma moral legal. O senhor é o porteiro? Sim, eu sou porteiro. Então, tá aqui os meus dados. Quer que eu tire a carteirinha para o senhor ver? Sou perito judicial. Eu estou aqui representando a justiça. Vim fazer a diligência na unidade 142, 14º andar, do senhor Jerônimo, não sei o que, tal. Está aqui no processo, quer ver? Pois não. Agora, se eu chegar lá e falar assim, eu sou corretor Reinaldo, preciso tirar foto da unidade 142. Você não vai entrar, amigo. Não é porque eu não vou entrar. Não tem autorização. A corretor aqui só entra com autorização do proprietário. Se o proprietário não mandar, ninguém entra. Não, mas você não é corretor. Ali você é perito judicial. Então, eu uso essa carteira a conselho de um próprio desembargador. Desembargadora aqui do Fórum João Mendes. Uma desembargadora, minha conterrânea, simples, me chamou, vem aqui na janela. Está vendo aquela loja ali, ó? O senhor resolveu o seu problema. Chega lá para o seu conterrâneo, para o baiano, e diz para ele, estou aqui a serviço da justiça, viu? Eu sou perito. Assim, claro que eu não vou falar assim para ele não levar, que eu estou levando para o lado de gozação. Eu sou baiano. Quando eu vejo que o cidadão é baiano, eu dou uma arrastada também. Mas, rapaz, eu vim lá de Cerquilho, homem. Eu preciso entrar, homem. Oxe, então será que eu vou ter que chamar a polícia? Tu não sabe ler, não? Olha aqui, rapaz, eu sou perito. Aí ele disse, é mesmo, é perito. Não, peraí que eu já ligo para o síndico. Tá, já me libera a entrada. Então, a abordagem é tudo. Se o colega não souber abordar, você vai sofrer. E não vai entrar. Porque, por medida de segurança também. Você disse que você é corretor? Tem
eu já vi que usa distintivo também. Já vi. Tem colega que põe perito nas costas. Ele está pedindo para dar um tiro nas costas dele. Sim, sim. Tinha um colega que, Deus o tenha num bom lugar, ele tinha no peito, nas costas, no ombro, perito judicial, colete à prova de bala. Não precisa isso, pessoal. Nada disso. Isso aí você está chamando a atenção. E o pessoal, os enfinca-ferro, como eles falam, ele pensa que isso é polícia. Ele vai te dar um tiro. Ele vai te matar. Então, seja simples. O segredo é a simplicidade e a praticidade. E saber abordar, saber se comportar. Respondendo a pergunta da doutora Maria Antônia, qual a postura do perito? Eu comecei e não terminei. Ele fazer a frente à diligência. E como eu citei o caso da colega, ela é advogada, sim, mas ali ela era assistente técnica de uma das partes, e ela queria fazer frente. Um outro caso, o engenheiro chegou lá e queria também já fazer frente. Então, você, perito, eu elaboro como perito do juízo, trabalho como perito do juízo e tem casos como assistente técnico. Quando eu sou assistente técnico, qual é o trabalho do assistente técnico? Qual é a postura dele? A mesma do estagiário. Entra mudo e sai mudo. Porém, eu sou perito, você é o assistente técnico. Você quer tirar foto? Seu Reinaldo, posso tirar uma foto? Sim, sim. Maravilha. Deixa eu sair da frente, né? Aí eu saio, você tira a foto. Tudo você deve pedir ao perito, mas não dar palpite e querer fazer frente. Teve um caso de um engenheiro que eu tive que convidar ele a se retirar. Se o doutor insistir, convido-se o senhor a se retirar. O perito aqui sou eu. Beleza? Eu faço uma reunião sempre antes de iniciar as diligências. Então, a postura, respondendo à pergunta da colega Maria Antônia Garcia, a postura do perito é esta. Ele é o lança-leme do... Como é que fala? Lançar a mão do leme e fazer frente. E nunca deixar os estagiários, os assistentes técnicos ou advogados. Tem advogado também que é ousado. Ele chega lá e ele quer fazer frente. Então, doutor, seu trabalho aqui, o senhor fala lá no processo. Aqui o doutor. Beleza? Se o senhor insistir, convido a se retirar. A autoridade ali, em resumo, é você. O perito é você. Acho que está respondido, né? Perfeito. Temos uma colega também que, por favor, pode fazer aqui o uso da palavra. E aproveito também uma pergunta, antes da colega, do Carlos Pugliese. Como calcular o valor de uma perícia ou avaliação trabalhando como auxiliar? Como calcular o valor? Trabalhando como auxiliar, entendi que como auxiliar do perito. Trabalhando como auxiliar do perito, você deve cobrar dele uma parceria. Eu sou auxiliar, eu faço parceria, por isso, Rei das Perícias Brasil, Lindimar Cardoso, lá em Petrolina, doutor Jaime Grimaldo Neto, lá em Lauro de Freitas, Bahia, Nelson Fernando, lá em Ceará, Fortaleza, Ceará, Jorge Magalhães Guedes, ou Guedes Magalhães, Ceará, Fortaleza. Então, eu me coloco, quando eu peticiono para eles, sou eu que faço as petições, porque eles, os iniciantes, não dominam, eu peticiono ao juiz, você foi nomeado, eu coloco você como perito e eu como seu auxiliar. Mas isso aqui é para efeito de formalidades. Mas o quanto cobrar? 50%. Eu cobro 50% para ser auxiliar de um perito, no caso de um processo. Então, é parceria. O juiz não precisa saber que é uma parceria. Para o juiz, eu sou auxiliar do perito. Porém, a parte financeira, eu não faço um trabalho de assistência como auxiliar por menos de 50%. Por favor. Temos aqui a colega que vai fazer uma pergunta, registrar sua presença aqui do Lindimar Cardoso Oficial, está nos acompanhando, Maria de Fátima, professor Ed Show, tive o prazer de estar seu amigo, tive o prazer de estar com ele em Belém do Pará, manda aqui um grande abraço, e também outros colegas que o cumprimentam. Reinaldo, agradece aqui a sua participação. Por favor, colega.
Boa noite, me chamo Juliana. Queria tirar uma dúvida. Pelo Cresce mesmo, eu fiz o curso de perito, né? E também estou fazendo de avaliadora. Além desses dois, tem algum outro que você indique para que, depois desses dois cursos, eu me sinta mais segura de chegar até um tribunal, né? Para estar fazendo toda a inscrição e tudo mais? Tem algo a mais que eu precise fazer ou os dois é suficiente? Veja bem, os dois não é o suficiente. O perito ele tem que estudar sempre, se atualizar sempre. Então, você fez esses cursos, você não deve parar. Eu indico, inclusive, lá nos meus grupos, tenho vários professores nos meus grupos, e você é de São Paulo, DDD 11. Eu posso estar te indicando, depois você pega o meu contato, eu te indico você fazer cursos esporadicamente, para estar sempre atualizada com diferentes professores. O professor Ed Show é um deles, professor Luiz Fernando Mótola, Rio Grande do Sul, e professor Frederico Mendonça e professor Nilson Araújo, presidente do Cresci Bahia. Então, eu tenho vários professores nos meus grupos, e alguns deles têm cursos online, onde você estuda o horário que você quiser, você faz os seus horários e você recebe o certificado, e são cursos bons para você se manter atualizada e como se comportar em cada situação. E respondendo ao colega, para ser perito precisa ter o KNAI? Eu disse que não. Um complemento. Tem juiz que exige que tenha o KNAI para nomear. E tem juiz que não. Não entende? Eu tenho o meu KNAI, o doutor Milton leu, é 1908. Fui um dos primeiros que tirei o KNAI, lá em 2007. Tenho o KNAI e vários cursos. Temos mais uma última pergunta, por favor. Em razão do tempo, também já para irmos finalizando. Perfeito. Uma última pergunta. Boa noite, eu sou a Laura. Hoje eu trabalho na região de Mogi das Cruzes. E a minha pergunta é a seguinte: eu peguei uma situação um pouco complicada. Numa área que eu fui fazer, que é a área INCRA, já passaram 8 peritos, e o juiz não aceitou nenhum dos que... Tudo foi impugnado lá, porque o advogado de uma das partes, que seria um cliente meu, ele estava indicando a área errada. E, por isso, o processo tem mais ou menos 460 páginas. E aí eu não estava lá nem como perita, nem como avaliadora, porque eu também trabalho na construção civil. O meu interesse lá era outro, não tinha nada a ver com o ramo imobiliário, era outro. E aí eu fui ler o processo, fui entender que o advogado ele estava induzindo o perito a errar. Porque lá, quem trabalha apartamento é fácil, mas a área de gleba não é fácil. A gente foi lá com drone, foi com todo o material, toda uma equipe técnica. Eu entrei dentro da mata para ver onde estava o piquete, fazer tudo que tem que fazer mesmo, senão você não acha a metragem correta. Então, assim, como proceder nesse caso? Porque o próprio advogado do cliente está induzindo o perito a errar. E como que o perito erra se está tudo escrito lá? Foi feita a retificação, atualização de matrícula, tudo está lá de acordo com o que ele precisa, a base que ele precisa para ele fazer o laudo. E como que ele não consegue fazer assim? E como proceder assim nessa questão, né? Porque o advogado deveria estar lá para ajudar o cliente a ganhar a causa e não para perder. Porque se a indicação por exemplo, para ser bem simples, a gleba que a gente está trabalhando é gleba 30, e o advogado indica a 31, e totalmente fora de perímetro. Então, está bem complicado lá para resolver essa situação. Então, como eu disse, o perito, quando nomeado, ele tem que fazer vistas do processo e ele tem que se guiar pelo processo. Sim. E qual a ordem judicial? É a gleba 31? A 30. A 30. E quando o topógrafo foi vários topógrafos já, e não dava certo, porque eles estavam indicando a 31. Que não tem nada a ver com a 30. Por isso, as partes, o que precisava envolver dentro do processo, que já está no processo. E o juiz mandou o perito se manifestar já sobre esse assunto? Ainda não. Aí eu perguntei para o advogado como que estava. Ele pediu umas 30 dias para dar uma resposta, né?
porque a gente tem interesse de resolver logo esse problema para que a área fique livre. Você perguntou ao advogado, estou entendendo que você é assistente técnica. Também não, como eu falei, eu também trabalho na construção civil, e como lá eu tenho um projeto... Está presenciando essa novela. Exato, Assim. Ele me convidou para ser assistente técnica, eu falei que não, para não parecer que seria interesse próprio meu, já que o meu interesse lá é do agropônico, é diferente, é uma outra área. Todos entenderam a pergunta delas? O juiz nomeou o perito para nomear a gleba 30. Os advogados, entre aspas, sou de família de advogados, tá? Ele vai tentar empurrar com a barriga. Não é o 30, é o 31. Mas o juiz mandou avaliar a 30, o perito deve se limitar à ordem judicial e fazer a avaliação da gleba 30. Isso aí você falou. Coisa que eu não vou. Maravilha. Temos diversas perguntas aqui no nosso chat. Temos alguns colegas também inquietos, querendo perguntar. Essa temática, Reinaldo, é uma temática de no mínimo 3 horas. Com certeza temos bastante assunto aqui. Eu vou sugerir também que os colegas sigam aqui o Reinaldo por seu e-mail, por seu WhatsApp, também nas redes sociais, que o Reinaldo tem muito conteúdo. Diariamente ele alimenta ali os grupos, as listas de transmissões. Eu faço parte dessas listas, então recomendo e sugiro que os colegas sigam aqui o Reinaldo, o rei das perícias. Para finalizarmos, Reinaldo, antes de você fazer aqui o encerramento, eu gostaria de fazer essa entrega aqui em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, e para tanto eu queria convidar o nosso amigo Rui Sato. Por favor, Rui. Rui é um frequentador aqui da Quarta Nobre, é um intelectual, é um estudioso, um crítico, mas um amigo da casa. Então, nada mais justo do que o Rui Sato fazer a entrega aqui. Uma salva de palmas para o Rui, por favor. Fazer a entrega aqui para o Reinaldo, o rei das perícias, do certificado da Quarta Nobre. Uma foto aqui, por favor, Rui. Deixa ele segurar aqui no meio assim. Isso. Muito obrigado, Rui. E agora, para o encerramento, então, passo aqui a palavra ao Reinaldo, agradecendo a presença de todos, principalmente também, não menos importante, a todos os corretores, corretoras de imóveis, internautas que nos acompanham, que prestigiam aqui a TV Cresce. Toda quarta-feira nós temos aqui o evento presencial. Você, corretora que nos acompanhe, por favor, faça inscrição para o próximo evento, venha presencialmente, que é uma oportunidade de você criar network, de você trocar informações, desenvolver novas atividades, e aqui, um novo leque de opção, né? O dia a dia de um perito judicial. Essa palestra ficará gravada. Para você que não conseguiu acompanhar na íntegra, por favor, assista através da TV Cresce do nosso canal. Então, passo aqui para o encerramento, mais uma vez agradecendo em nome do presidente José Augusto Viana Neto, todo o seu tempo, sua dedicação, e realmente, parafraseando o presidente Nilson de Araújo, o dia que não aprendemos nada é um dia perdido. Eu tenho certeza que hoje nós ganhamos o dia. Muito obrigado. Vou fazer o encerramento aqui rapidinho, só complementando algo que eu teria que ter falado. Com o aceite, o perito deve peticionar ao processo requerendo os meios de contatos para o agendamento da vistoria do IA, do imóvel avaliando, conforme determina o artigo 474 do Código de Processo Civil, principalmente quando tem quesitos das partes e do juiz, sob pena de não o fazendo expor seu laudo a impugnações. Mesmo quando não há quesitos, eu, Reinaldo, costumo peticionar nos processos que sou nomeado para que os magistrados mandem às partes trazerem aos autos os meios de contatos de quem acompanhará este perito no dia da vistoria do imóvel avaliando, para evitar bater com a cara na porta e ficar perdendo tempo com o vai e vem, gastando gasolina e tempo desnecessariamente.
O perito nunca deve atropelar o rito processual, ou seja, só deve se manifestar no processo quando o juiz mandar, para evitar riscos de ser penalizado por tal comportamento. E último, o perito do juízo nunca deve levar pelo lado pessoal quando sua proposta de honorários ou laudo pericial forem impugnados, e sim ser extremamente profissional e imparcial. Por quê, pessoal? Eu vivencio isso nos grupos. Teve um colega que falou assim: doutor Reinaldo, eu mandei o laudo, entreguei o laudo faz 5 dias e o juiz não mandou me pagar ainda. Pessoal, rito processual é rito processual. Você entregou o laudo, o juiz manda publicar e dá 15 dias para as partes se manifestar. Quando diz 15 dias, pode contar 30. Depois, mais 15 para as partes replicar. E por aí vai. Você entregou o laudo, vai demorar de 45, 60 até 90 dias para você receber seus honorários. Porque tudo que acontecer no processo é motivo de publicações e tornar público. Não é o juiz que diz: perito, o único laudo que eu recebi rápido, eu nunca vi isso. Nunca vi. Foi a primeira vez em mais de 20 anos aí lutando com perícias de avaliações. Foi em Fortaleza, Ceará. Acreditem. A juíza mandou pagar os honorários e o colega iniciante falou assim: Reinaldo, quando a juíza manda pagar os honorários, quantos dias demora? Bom, eu vou falar para o São Paulo, tá? Porque eu não estou no Ceará, mas aqui é de 30, 45, 60 ou 90 dias. Acreditem, entregamos o laudo na segunda, na sexta, o dinheiro já estava na conta. Eu nunca vi isso. A juíza mandou depositar e com urgência. A juíza valente. E foi rápido. Eu passei por mentiroso, o colega falou: você falou 90 dias, você viu lá, já depositaram. Falei: glória a Deus, rapaz, foi só. Nunca aconteceu isso. Então, não teve prazos de mais 15, mais 15, mais 15. A juíza mandou depositar, o cartório já foi lá e já transferiu. E eu fiquei surpreso. Então, tudo é passível de acontecer. Algo que eu falei, se acontecer diferente te favorecendo, dê glórias para Deus e você é um abençoado, uma abençoada. Obrigado pela presença de todos e até uma próxima. Damos por encerrado, então, o evento Quarta Nobre. Os livros estão aqui à disposição para aqueles que quiserem tirar uma foto. Muito obrigado a todos. Um bom retorno.